Eu sou o André, trabalho junto com o Luiz Afonso na editoração do site dos Estranhos Encontros, e hoje a conversa é com o realizador do Todas as Rotas Noturnas com Luz ao Alvorecer, o Felipe André Silva. O Felipe. Oi, gente, tudo bem? Me chamo Felipe André Silva, sou cineasta, natural de Recife, Pernambuco. Acho que comecei primeiro na carreira enveredando pela crítica, talvez, de uma maneira muito inocente. E isso levou ao cineclubismo, que levou à realização, que levou à curadoria. E quando chegou na curadoria, se espalhou por outras vertentes, né? Aí fui parar no teatro, na literatura, na poesia, um pouco na dança, talvez. E desde então estamos por aí. Incrível. Essa sua rota, começando da crítica, passando pelo cineclubismo, chegando à direção e também as outras linguagens artísticas, tem tudo a ver com a vibe mesmo, a proposta que a gente tenta trazer nos Estranhos Encontros, para se entrelaçarem criação, crítica, curadoria, e acho que pretendo que conforme a gente converse, vá fazendo cada vez mais sentido pôr as coisas à luz assim do seu trajeto, mas eu pensei em fazer o inverso do usual e começar pela pergunta que normalmente é a última, porque primeiro eu quero confirmar, o Todas as Rotas continua sendo o seu filme mais recente, certo? Agora você me pegou, porque as coisas aconteceram de maneira tão bagunçada. Eu acho que o Todas as Rotas ele estreou meio que ao mesmo tempo, de certa forma, que o Park Slope, que é um filme bem pequeno que eu fiz durante a pandemia. Eu acho que o Rotas acabou sendo o filme que está circulando até agora, então, de certa forma, é o último, mas eles foram feitos ao mesmo tempo. Aham, aham. Os dois estão datados, pelo menos de 2022, né? Isso. Mas você ainda sente que é a mensagem, enfim, mensagem é uma palavra ruim, mas é a reverberação, é a nota que você tem feito soar, quer fazer soar, você já se embrenhou em outros projetos desde então, por isso que eu disse que é a pergunta que normalmente fica no fim, onde de fato Tá, sim. Todas as Rotas ainda continua sendo assim, aquilo que você está dizendo agora como criador. Acho que sim, porém, o Todas as Rotas, ele foi, de certa forma, ápice é uma palavra ruim, mas foi a chegada, talvez, num lugar de muito tempo tentando refinar um processo criativo e um interesse narrativo, né? Como é que eu vou falar desses homens silenciosos em cidades que oprimem eles de alguma forma, assim, de vários motivos, por vários motivos. Depois do Rotas, eu passei muito tempo sem criar, muito tempo por questões psicológicas e de vida e etc. Não estava conseguindo me conectar mais. E aí, no fim do ano passado, eu realizei 2 filmes e agora, no fim de semana passado, eu fiz um outro. Então, a coisa voltou a acontecer muito rapidamente, assim. E tem alguns anos já um projeto de longa que está aprovado em edital para sair, mas ele é outro tipo de pensamento, muito diferente desses, por isso que ele está maturando por mais tempo, assim. Mas eu acho que o Rotas, ele cristalizou a maneira como eu queria contar as coisas, visualmente, narrativamente, e aí eu fui depurando agora e jogando para outros lugares. Muito legal saber disso. E aumenta o interesse de agora a gente pensar assim à luz das coisas anteriores, porque acho que fica uma coisa que chama a atenção de muita gente que vê o filme é a importância dos silêncios, das pausas, das distâncias que ele tem, e como você mencionou agora de passagem, isso faz parte do que você vinha tentando narrar mesmo. Mas, curiosamente, se eu também não estiver enganado, o seu primeiro filme tem como título Diálogo, é isso? Mas já isso é uma continuidade ou uma ruptura, assim? Você já estava tentando tematizar as potências e impasses
do convívio, da, do diálogo, ou são apostas diferentes mesmo, nesses dois filmes? O título desse primeiro curso, e na verdade todo esse primeiro projeto de cinema, por assim dizer, ele vem de uma fascinação barra obsessão que eu tinha com o Mumblecore, que era uma espécie de movimento, vamos chamar assim, do cinema independente americano dos anos 2000, que nada mais era do que o bom e velho filme de jovens de 20 anos que não tem grana e se juntam em equipe ali para falar dos seus próprios dramas. E é uma coisa muito coletiva, um processo coletivo, etc. E era isso que eu achava que eu queria fazer, porque me fascinava muito a possibilidade disso ser cinema. Como é que eu só juntar gente aqui, falar da minha vida, falar besteira e filmar isso de um jeito curioso pode ser um filme? Eu achava muito fascinante. Só que aí, muito rapidamente, eu notei que aquilo dava uma espécie de liberdade muito desassistida para o processo, porque era sempre muito jogado, assim, as coisas que eu via, né, que eu achava interessantes. E aí, o que me fascinava um pouco era a liberdade de criar, porque não era tão estruturado como um set de verdade ou como um processo criativo de verdade, né? Não tinha captação de recursos, não tinha uma hierarquia de equipe, era uma coisa muito mais livre nesse sentido. E eu vinha de um lugar, enquanto pessoa, né, que eu achava que fazer cinema estava em outro lugar, financeiramente, né, de mim, assim, ou socialmente. E aí eu me cerquei, quando eu fiz diálogo, eu me cerquei dessas pessoas todas que eram de vários lugares e todas queriam colaborar, né, fazer um filme. Então, fazer um filme se tornou uma coisa possível. Que é mais ou menos na mesma época que aqui em Recife começa o coletivo Surto de Deslumbramento, né, que é um coletivo de cineastas queer que, enfim, acabou informando muito do que eu fazia. Mas aí, depois de fazer o diálogo e alguns outros filmes, eu notei que essa desestrutura atrapalhava mais do que ajudava. Ajudava muito na pulsão criativa, mas atrapalhava da narratividade. E aí, nesse inteirinho, foi que eu fiz o meu primeiro longa, que era o Santa Mônica, que não tinha diálogo, que é uma coisa curiosa. Como é que eu vou fazer esse filme cheio de falatório, enfim, se não tem como, né? Não tem estrutura financeira para fazer isso. Não tem como trazer um operador de, sei lá, microfone. A gente fez o longa quase uma coisa meio Felipe Garrel da era experimental dele, assim, trazido para o tempo de hoje. E era muito fragmentado, enfim, tentando como é que a gente dá conta daquilo que não está sendo falado com um celular só e, enfim, gravando na rua. Quando a gente chega no segundo longa, aí é que eu começo talvez esse projeto, que se torna projeto hoje em dia, que é o segundo longa, O Homem Sentado no Corredor, ele é ainda esse filme de jovens falando coisas e falando da sua própria vida, mas ele começa, por exemplo, a se preocupar com composição. E são planos parados, são planos longuíssimos, onde eu deixo a coisa acontecer. Mas eu ainda me preocupava muito com o tempo do espectador, que eu acho que é uma coisa que eu só vou respeitar o tempo, não do espectador, mas o meu, no terceiro longa, que é o Passou. Que aí sim eu deixo o silêncio acontecer e isso se torna muito importante para mim. A pausa e o intervalo, que enfim, que vai acabar informando o resto da carreira, e sobretudo o alvorecer, que é por isso que eu te falei que eu acho que ele demarca muito bem esse projeto estético, porque é quando a duração deixa de se render talvez aquilo que a gente chama de slow cinema, né, que é fazer uns tempos muito longos. Eu comecei a achar um meio termo ali entre o que é o silêncio e quem é que fala, qual é onde é o lugar de encontro dessas coisas para fazer os personagens e as situações terem a cara que eu queria. Não sei se eu respondi, comecei a falar muito. Não, melhor do que eu tinha imaginado, porque eu sinto um pouco isso com Todas as Rotas, e também eu vi o seu outro curta, o Cinema Contemporâneo, em que a impressão é que a sua parte, pelo menos da sua ambição ali, é fazer a imagem falar mesmo, né? Encontrar é claro, isso qualquer filme em certo sentido, mas num sentido de falar com linguagem, entender a imagem como quase como texto. Por isso que a fala vai se tornando. Eu acho que o cinema contemporâneo deixa isso
me fez, aguçou essa sensação em mim, porque do começo ao fim é como se estivéssemos ouvindo uma foto a partir dos seus detalhes, falando com o espectador, né, por meio daquele narrador. E você mencionou, enquanto falava, algumas, alguns paralelos possíveis com coisas que você via no cinema, lá no começo das suas realizações, com o cinema independente americano, com o Philippe Garrel experimental, e você tem um filme também que faz um trocadilho, uma brincadeira direta com Chris Marquet, né? E troca o Sem Solé por Avec Solé, com o Sol. Enfim, a impressão que dá é que essas imagens que chegavam até você, desses outros tipos de cinema, quando elas chegam a você, e você estando onde está, entre outras coisas, no Brasil, e nos anos 2010, 2020, etc., essas imagens falam de outro jeito. Elas ganham outro sotaque, elas ganham outras gírias, outras linguagens. Ou seja, você está tratando a imagem, querendo deixá-la tão viva quanto a língua falada é viva, né? Não sei se isso reverbera em você, faz sentido para você. Faz sentido, mas tu falou uma coisa, de tudo isso que tu falou, que eu achei interessantíssimo, tu falou uma coisa de construção de linguagem, e os anos eu comecei a ver filmes, digamos assim, vamos colocar aqui, em, sei lá, 2005, eu acho, 2003, na verdade, por aí. Então, a minha educação cinéfila, ela começa no momento que a gente começa a ter muito mais volume de material para ver, por causa do torrent da internet, etc. Então, eu tive a sorte de ser o começo de uma geração que ainda não tinha tanta facilidade, então eu tinha que ir atrás de coisas. A gente não tinha streaming, por exemplo, para ter tudo na mão. Tinha que baixar, tinha que pesquisar. Mas logo depois se abriu, né? Se expandiu muito. Então, a gente tinha acesso a muita coisa. Mas, em paralelo a isso, essa facilidade, eu estou ali posicionado, no começo da minha pesquisa, como crítico e como realizador, está posicionado junto ao boom do novíssimo cinema brasileiro, né? Do alumbramento, da teia, dos coletivos pequenos espalhados pelo Brasil, da Filmes de Plástico. Então, ao mesmo tempo que se promovia uma facilidade, talvez, de fazer cinema, muita gente criando, e filmes menores, e modos de produção diferentes, você tinha uma profissionalização do cinema brasileiro muito rápida, né? E uma internacionalização do cinema brasileiro. E aí, o que é que eu acho? Ao mesmo tempo que você tem esse tipo de filmes que eram feitos para Tiradentes, sabe? Que tinham uma linguagem muito específica, que eram muito radicais, mas eram radicais dentro de uma caixa. Você tem uma recusa disso. Porque você tem as distribuidoras surgindo, distribuidoras brasileiras, em Baúba, Vitrine, querendo vender o cinema brasileiro, tanto para dentro quanto para fora. E aí eu acho que tiveram realizadores, e eu me incluo neles, que perderam um pouco o bonde da história, assim. Porque são filmes que não se vendem, né? Eles não são o filme experimental que você consegue vender como um experimento violento, né? Um experimento radical, mas eles não são filmes simples narrativamente, enfim, fáceis, palatáveis narrativamente, no sentido de que você pode exibir numa sala de cinema. Então, eu acho que a construção dessa linguagem vem de um radicalismo de aceitar que seus filmes não têm público, entre aspas. Então, isso dá um pouco de liberdade de dizer, já que ninguém vai ver, eu vou fazer aqui a loucura que eu quiser. Só que você também não é louco o suficiente para ir tanto na loucura. Então, acho que acaba criando um tipo de cinema que me aproximou de pessoas que, não vou dizer que tinha a mesma expectativa, enfim, mas eu acho que essa vontade acabou me aproximando de pessoas que pensavam o cinema da mesma forma. Então é por isso que é um lugar meio cômodo de criação, assim, porque as pessoas entendem o que você quer fazer e elas não esperam outra coisa. Muita gente me pergunta, como é que tu consegue juntar a equipe assim, com tanta frequência para fazer filmes sem pagar nada, sem receber nada, sabe? Filmes meio mambembes. Porque são pessoas que acreditam muito nessa ideia de cinema, né?
acreditam no silêncio, na pausa, ou na narrativa, ou na fala de um jeito muito radical, quando estão fazendo filmes. E não esperam que os filmes vão salvar o mundo. Acho que uma vez eu escutei a Dirley Queiroz falando isso. O pessoal falava se ele achava importante as plateias verem Era uma Vez Brasília. Hum. Aí ele falou, não exatamente, porque eu sei quem vai ver Era uma Vez Brasília é uma plateia de classe média. E eu não acho que a plateia de classe média vai mudar o mundo depois que vê esse filme. Então, Uhum. acho que é por aí. Uhum. Sim, e essa se instalar nesse lugar em que os seus interlocutores são as outras pessoas que estão fazendo cinema ao mesmo tempo que você, com ambições semelhantes e diferentes, mas paralelas, comparáveis, a prova disso é essa própria intertextualidade constante, né? Essa citação aos, por exemplo, tem a citação que o Chris Marker eu acabei de fazer, mas o próprio nome desse outro curta, Cinema Contemporâneo, é como e o texto tematiza também o boom de narrativas autobiográficas e filmes de montagem narrados em primeira pessoa, enfim, isso parte um pouco, parte um pouco também do que eu estava querendo dizer com encarar a imagem como texto, ou seja, transformar qual é a legenda que está vindo junto, se você ativa os closed captions, o que está sendo dito pelo cinema contemporâneo, ou melhor, o que não está sendo dito, mas ele abre o espaço para que seja dito, enfim. E acho que no Todas as Notas, um material interessantíssimo que você compartilhou com a gente, de um tratamento anterior do roteiro, é, vai nessa direção, assim, de deixar cada vez mais que a imagem fale, né? Você, no comentário que você fez ao compartilhar essa página, você enfatizou que a sua mudança foi motivada pela sua relação com o personagem e a necessidade interior que você sentiu de ser cada vez mais generoso com ele. Ele conquistou a sua simpatia, mais do que isso, seu interesse, mas ao fazer isso, então é ele como personagem, como imagem, como presença, não necessariamente como pessoa falante, a todo tempo que está sendo comunicado para nós, né? Que está vindo para nós. E eu, mais do que os textos que são em torno disso, a moldura para isso. E o que a linguagem com que isso me parece conversar, e eu queria saber se isso é uma super leitura, assim, ou se você sente assim, é com o seu envolvimento com a poesia, né? No filme, a menção é central, porque é importante o livro de poemas que o personagem está lendo e que é tema de um desses poucos diálogos que ele chega a ter, mas, além disso, o nome do filme é um verso acabado, todas as notas noturnas conduzem ao alvorecer. Salvo engano, talvez o único título de filme seu que, que é um verso, pelo menos tão evidentemente assim. Eu queria saber se você também sente como um verso, e queria saber por que então ele dá um filme e não dá um poema. Como é que como é que você decide transformar uma imagem em poema ou transformá-la ou colocá-la em movimento e transformar em filme? Achei curioso, quer dizer, achei interessante tu citar o livro, né, que aparece no filme, porque aquele livro, tá bom que é quase que um easter egg, assim, né? Mas aquele livro em si é muito importante para a construção do filme, que é o livro das semelhanças, de Ana Martins Marques. Uhum. Eu não tinha tanta aproximação com poesia, achava interessante, fazia um pouco, mas nada tão aprofundado, até eu descobrir o trabalho de Ana. Ana é uma poeta mineira, talvez hoje em dia a gente pode chamar dela a poeta mais popular dentro do universo de pessoas que consomem poesia no Brasil. Ela seria a nossa poeta mais popular hoje em dia. E Ana tem uma coisa de observar o prosaico com a lupa, assim, o comum com a lupa,
que para mim foi muito fascinante, porque eu não imaginava que a poesia podia ser aquilo, com aquelas palavras. E eu acho que eu descubro ela mais ou menos em 2017. E esse livro, o Livro das Semelhanças, ele é curioso porque ele é um livro que vai, através da poesia, se transformando em objeto livro. Então, os primeiros poemas do livro se chamam índice, verso, colofão, página, sumário. Enfim, ela vai dando corpo ao livro através da poesia. E eu pensei, como é que eu faço, como é que eu imito isso? Como é que eu dou corpo a uma pessoa através de uma observação muito próxima e prosaica e cuidadosa dela, né, de quem ela é no mundo? Tinha acontecido um processo parecido com o teatro, quando eu vi um espetáculo que era quase que um esqueleto de um espetáculo, chamado Qual é o Nome do Suco, e foi isso que me levou a colocar o universo do teatro no Homem Sentado no Corredor. A fascinação por entender como é que aquilo estava funcionando, ainda que eu acho que eu não tenha dado conta naquela época. Mas eu pensei, eu quero levar esse sentimento e essa investigação muito minuciosa de uma banalidade da vida para o cinema. Como é que eu faço isso se eu não posso, se eu não quero falar poesia? Eu não quero que a poesia esteja dada verbalmente no filme. Então eu pensei, eu tenho que aprender a filmar como um poeta filmaria, talvez, né? Ainda que as referências fossem para outro lugar. Eu fui ver, por exemplo, A Cor da Romã, né, que talvez seja, quando a gente pensa em uma poesia filmada, a gente vai para um lugar como aquele, né, de uma iconografia muito específica, de uma imagem muito específica. Mas eu falei, aquilo não é o cotidiano, aquilo é extraordinário. Eu preciso de uma poesia cotidiana. Eu preciso transformar a caminhada de alguém na rua depois de fumar um cigarro numa coisa que eu veria num verso. E eu acho que ao mesmo tempo que eu estava pensando nisso, eu estava escrevendo o que se tornou meu primeiro livro, né? E até agora é o único livro, que a gente tem outro para sair, mas é do futuro. Que eu descobri que poesia poderia ser várias coisas, assim como cinema. E então, a minha poesia é esse processo muito específico de pegar a história e aplicar ao dia, né? As correntes do dia, os movimentos do dia. Então, eu pensei, eu quero que essa personagem faça isso. Ele não vai saber, eu também vou estar meio escondido nesse processo, mas tudo que ele faz é observar a vida com um verniz, talvez um pouco de uma delicadeza e de uma atenção que ele acha que não se tem para ele mesmo, ou que ele não tem para ele mesmo, mas ele joga para fora. Então, eu acho que quando a gente vê uma pessoa que a gente começou a criar um cuidado por ela, sentado numa praça vazia, debaixo de uma árvore, num lugar talvez idílico, comendo um almoço numa marmita de alumínio, é poesia um pouco, né? Tem a sua beleza. E não precisa ser só bonito, não é isso que eu estou dizendo. Mas quando essa pessoa senta na frente de outra que está se abrindo para ela e tudo que ela faz é escutar e receber aquilo ali, é um pouco poesia, né? Quando ela bota uma música no ouvido e finalmente, depois de segurar tanto tempo, por anos e anos, ela dá um sorriso, tem uma poesia sendo escrita. Eu acho que a poesia, para mim, ela sempre foi o encontro da literatura com a fotografia. A gente está criando polaroides de momentos em texto, que é algo um pouco difícil de fazer, mas quando a gente consegue é fascinante, assim. Mas aí, só para fazer um retorno aqui, uma coisa e dar uma continuidade. Cinema contemporâneo é um filme muito violento, né? Apesar de ser um filme muito simples, é um filme que tem uma carga ali de violência física, material, histórica, muito violenta. É um filme muito pesado. Sim. E foi com essa energia que eu escrevi a primeira versão do Alvorecer. Eu estava inspirado pelo caso lá dos irmãos, do casal Nardoni, que estava prestes a sair da prisão em condicional. E eu fiquei pensando muito como que seria a vida de uma pessoa que é famosa por ter cometido um crime e sai da cadeia. Como é que ela vai ser recebida no mundo aqui fora? E eu estava, talvez, com um sentimento um pouco revanchista, assim, né, por conta das sensações que eu tive que trabalhar e até hoje reverberam, que eu fiz com o cinema contemporâneo. Então eu coloquei esse personagem, ainda que de maneira discreta, o personagem do então Alvorecer, que se chamava Monstro, veja só, para sofrer. Não de um jeito ostensivo, mas o filme inteiro era ele preso na cabeça dele, achando que o mundo inteiro estava totalmente contra ele. E tinha pessoas que falavam, tinha comentários, tinha olhares na rua. E para mim isso era violência, né? Era essa
sensação de vigilância constante, ou de medo constante. E aí, quando eu começo a fazer as pazes comigo e com a minha própria história, eu começo a fazer as pazes com esse personagem. Fala, ele não precisa sofrer, assim como eu também não preciso. Eu posso dar uma outra história para ele. E eu acho que é essa aproximação com a poesia que acaba fazendo as pazes com o mundo, assim. Porque através desse olhar poético, o mundo pode ser outra coisa. Ainda Uhum. que a gente tenha que mascarar um pouco na nossa imaginação, ele pode ser outra coisa. Acho que é isso. Uhum. Que bonito, que bonito. E isso dá outra camada, assim, para também nos compartilhamentos você mencionou como uma obra que te vem à mente quando você fala, quando você pensa no filme, ou alguém pede que você faça isso, como nós pedimos, é a do Georges Perec. Então é como se e me causou um pouco de estranheza porque justamente a sua linguagem não me parece ter um formalismo que a dele tem no sentido tendente ao árido assim da palavra, né? Mas tu fala da palavra em si, do que está sendo dito, ou da estrutura, enfim, do quê? A estrutura, aquilo para que você conduz, porque justamente conduz a um alvorecer, no caso, conduz a um florescimento de algo, né? Aquilo que tem que ter vários momentos no filme, e eu acho que quando o personagem ouvindo música no fone de ouvido, finalmente se sensibiliza a ponto é, de chorar, é como se viesse à superfície aquilo que, que todos estávamos testemunhando até aqui e que, como você disse, só ele não percebia que já estava dado, mas nós estávamos percorrendo essas rotas noturnas, esses caminhos obscuros, esses acessos não vistos. Então tem uma densidade, uma preocupação com um interesse pelo conteúdo das coisas, pela subjetividade, ver no que é que vai dar, no que é que vão dar essas rotas obscuras, aquilo que não está sendo visto, bom, enfim, Perrec é um autor que admite muitas leituras, mas não é a primeira coisa que vem à mente quando falamos dele, mas aí agora, você dizendo tudo isso, é como se, a minha mente pelo menos, né? Mas é como se, então, toda a diferença está em aplicar esse olhar minucioso que o Perrec tem a uma paisagem, por exemplo, a uma pessoa. Isso muda Sim. tudo. Eu acho que o Perrec vem de dois lugares, assim, porque eu fiquei muito. Foi um momento muito chocante, muito fascinante da minha vida, quando eu li a tentativa de esgotamento de um local parisiense, né, do Perrec. Uhum, Que, para quem não conhece, é um livro muito simples em que ele senta num lugar, enfim, numa praça, e começa a enumerar tudo que ele vê naquela praça. E é um procedimento muito, muito simples. Mas quando você para pensar, é o trabalho de quem reimagina o mundo, né, a partir da arte. Assim. Ou pelo menos é assim que eu vejo o meu, como poeta, sobretudo. Eu estou parado enfrentando um objeto e eu estou tendo que entender tudo que aquele objeto me oferece. E aí eu vou pensando ele, destrinchando ele. E aí, quando eu li esse livro, foi que eu pensei, isso também não é só um processo criador, ele pode ser o final do processo, que é o que Perrec chega, né, no livro. uhum, Mas isso espelhava, talvez, o processo que eu passei para chegar no título do filme, né, que aí, voltando para o que tu falou da coisa do verso. uhum, Eu não sabia qual ia ser o título, eu sabia que eu estava recusando já essa coisa da violência, né? Enfim, o filme já estava quase feito, quase montado. Eu ainda não tinha o título, sabia que não ia se chamar Monstro, porque, enfim, essa monstruosidade nem chegou perto do processo do filme. Mas a gente passou o filme inteiro, ele foi gravado, os HDs se chamam Monstro, assim. E aí eu fui para Maceió, numa viagem de 4 horas de ônibus daqui para Maceió. Que eu tenho amigos de cinema em Maceió, eu sempre estou lá, enfim, fazendo coisas com eles, ou de festival, ou vivendo. Eu vou para lá para parecer. uhum, E a gente passou uma noite, enfim, de festa, etc. E eu estava voltando para casa num ônibus de madrugada, né? E eu comecei a tentar adivinhar, eu estava meio
bêbado no ônibus, eu estava olhando para o horizonte tentando adivinhar onde é que o sol ia nascer. E eu comecei a imaginar, comecei a trabalhar não, né? Comecei a me levar quase para um lugar de sonho, talvez, essa imagem de que o ônibus estava me levando para dentro da manhã, porque eu estava viajando enquanto o sol nascia. Eu acho que é isso que esse personagem quer. Ele quer que essa viagem dele leve para uma clareza, tanto espiritual quanto material. Assim, ele quer sair do escuro. Só que aí, o que, é que seria o nome desse filme? Alvorada, né? Alvorada tem outra conotação. Uhum. Eu acho que aquele personagem não tem escapatória a ser e parar na aurora de novo da vida dele, que ele já esteve algum dia. Assim. Ele não está vendo isso, mas o sol vai chegar. Que chega, de fato, no fim do filme. Uhum. E aí eu lapidei, mas é isso. Eu acho. Eu nunca tinha parado para pensar isso, mas faz muito sentido o que tu falou, que talvez isso seja um verso dentro de uma obra maior, um poema maior, que no caso é a existência dele, assim, né? Então, talvez seja o arremate ali do que ele disse. Nunca parei para usar esse verso, fazer o exercício de usar num texto, mas um dia eu vou fazer isso. Por favor, por favor. Inclusive porque eu disse que fui ver o cinema contemporâneo e não sei se você percebe assim também, mas me saltou aos ouvidos uma frase irmã que tem lá, que eu até anotei, que é: são as coisas negativas que moldam tudo o que as positivas deixam crescer. E era um pouco com isso em mente também que eu lá tem toda a narrativa, como você lembrou, é bastante dolorosa, pesada, e talvez ali, então, o acento esteja no fato de um negativo ser escapável, né? As coisas positivas deixam crescer, mas elas estão acompanhadas das coisas negativas, estão sendo moldadas pelas coisas negativas. Mas o negativo disso, a imagem complementar disso, de novo, se a gente faz esse esforço de pôr um auscultador na imagem e ouvir o que a imagem está falando, que eu acho que você nos ajuda a fazer, que todas as altas noturnas conduzem ao alvorecer. Então, por isso que eu pensei que tem essa camada adicional em relação ao Perrec. E que combina muito também, mais uma razão para eu gostar muito da história que você contou agora sobre como o título ocorreu a você, porque também é perceptível assim o respeito que você mantém a a vida ordinária, a vida lá fora, digamos assim, ao lá fora onde há tanta vida acontecendo, sem tentar estetizar isso, sem tentar transformar isso em símbolo ou em ferramenta para a sua poética. A sua poética quer nos fazer lembrar que aquilo já é poesia em estado bruto. E esse respeito, acho que aparece quando você se faz questão de não passar certa barreira, de não fazer essa apropriação. Então, por exemplo, inclusive o texto do Lucas Saturnino, que acompanha a sessão do filme no nosso site, destaca isso, o fato de nós não ouvirmos e não precisarmos ouvir qual é a música que está sendo tocada no fone de ouvido no momento em que o personagem se emociona, mas, além disso, isso que a gente está chamando aqui de silêncios e pausas, na verdade são meio silêncios, né? Porque são silêncios que vêm junto com os sons da vida, da cidade, do mar, ruídos, domésticos ou da rua, que é como isso está sendo falado. Isso é parte também do que a imagem está falando, porque isso é parte do que o mundo fala. Mas você quer lembrar que isso já é poesia em estado bruto e não decodificar isso para a sua linguagem, né? Não sei. Achei interessante isso que tu falou, porque eu acho que eu tenho muitos acham isso um demérito, ou um defeito, ou uma questão para um cineasta. Mas eu tenho muito respeito e muito apreço pela realidade. Não sei como é que eu posso dizer isso, mas assim, eu não quero. A não ser quando a gente está pensando em outro campo. Por exemplo, eu sou muito apaixonado por cinema e teatro musical.
Aí a gente tá no campo da maravilhosidade, né? Da criação, da loucura, enfim. Aí eu acho que tem essa liberdade. Mas quando eu trato de histórias que eu quero ver, eu quero que a música que eu estou ouvindo esteja lá, esteja nessa realidade desses personagens. Uhum. E eu quero que o barulho da serra na rua, se ele tiver que estar lá, ele vai ter que estar lá. Né? Então, eu acho que eu não tenho interesse, e aí que eu acho que tem algumas pessoas que entendem como demérito, eu não quero compor um mundo que não existe, eu não quero compor um mundo que não é esse. Eu quero ver esse mundo que está aqui, né? Com as minúcias dele. Então, quando a gente vê uma personagem que está criando uma coisa, uma novidade, uma esperança na cabeça dela através de uma música, que é muito importante, porque a música que a pessoa que ela gosta deixou ali naquele aparelho de MP4, não é meu esse momento. O momento e a música é uma coisa dela, do personagem. O que eu quero ver, o que me interessa ver, é o que isso causa nelas. Né? A beleza desse momento é ver como isso reverbera no corpo dela. Se fosse outra situação, se, sei lá, o totem, a coisa da imagem, fosse uma caixinha de som, aí justificaria, por exemplo, a gente ouvir junto com ele, compartilhar com ele, mas tinha a ver com o método do processo. Eu achava que era muito íntimo para aquele personagem. Se a gente escutasse a música que estava fazendo ele feliz, talvez ele ficasse com vergonha e não ficasse tão feliz. Assim. É muito do universo dele. Então, é isso. Eu gosto de tentar manter o que é privado, privado, para as minhas personagens, inclusive. Então, assim, eu comentei isso alguns anos atrás, quando eu vi um filme de Rafael Gomes. É um filme chamado Música para Morrer de Amor. Não sei se é esse o título. Sim. Rafael Gomes, enfim, eu tenho algum respeito pelo trabalho de Rafael Gomes, porque ele tenta fazer cinema indie, jovem, que tem aquela tradição lá nos Estados Unidos que a gente não tem muito no cinema brasileiro, né? Do cinema que a gente chama de cinema de Sundance, né? Aqueles personagens meio fofos, uma coisa assim. E aí eu gosto muito das tentativas, mas enfim, não acho que tem dado muito certo no cinema brasileiro. E tem uma cena desse filme, do Música para Morrer de Amor, talvez seja esse o nome, em que um personagem pega um avião e vai de um lugar a outro e tá tocando uma música de Thales Cabral, que é ator e cantor de São Paulo, que atuou no meu curta no Park Slope, e é uma música que eu adoro, assim, de Thales. Só que ele usa a música, que para mim tem um significado muito potente, a letra dela, o arranjo, ele usa como transição. É só uma cena de alguém entrando no avião, corta, tem o voo, não sei o que lá, a pessoa chegou, a música acabou. Parou. Sei lá, 30 segundos de música. E aquilo me deu uma raiva tão grande, porque assim, se você vai fazer isso, se você vai usar uma música, se você vai quebrar a lógica da sua diegese para colar uma outra mídia em cima, aproveite o significado daquilo. A letra significa alguma coisa, o arranjo significa alguma coisa. Se você vai compor, use de maneira, sei lá, séria para mim. Não gosto de digressões na minha diegese que não servem a nada. Essa é a minha questão. É por isso que todo mundo que está trabalhando comigo agora se surpreende quando, por exemplo, eu vou cortar dentro de plano, dentro de cena. Vai ter mais de um plano na mesma cena. Porque não é assim que a gente vê o mundo, né? A gente não edita o nosso olhar, infelizmente. A gente só pisca no máximo. Uhum. É isso, eu comecei a viajar. Mas eu achei ótimo. Eu acho que foi mais uma volta no mesmo parafuso, assim, que o filme tem feito a gente mexer. E esse interesse pelo que está no mundo, assim, e especificamente também pela música que está no mundo, se eu entendi bem, é mencionado em alguns plaquetes poéticos que você tem, é isso? Eu não tive acesso, tenho curiosidade de ler, mas só conheço os títulos, mas que são incontornáveis, assim, deliciosíssimos, né? O AutoCAD de Britney Spears e o aniversário de Billie Eilish. So, eu acho que Tinha eu um vejo nisso o mesmo terceiro, respeito ao que está no mundo. tinha um terceiro, que era. Agora eu já não lembro qual era a piada do terceiro, mas era com Beyoncé. Era alguma coisa de Beyoncé. Ah, esse eu não vi.
Mas é porque esse terceiro se tornou o livro, o Sorry.gif, que é o meu livro de poesia. Entendi. Então, foram Mas curioso de ensaios. falar disso, porque se tu lê, por exemplo, o AutoCAD de Britney, ele informa muito do que acontece nos meus filmes, porque ele é inspirado em Lydia Davis, que é uma contista americana, que ela tem um procedimento de fazer quase que polaroides em contos, assim, são contos, microcontos. E no AutoCAD eu levo para um lugar da brincadeira, mas é isso, são histórias muito, muito pequenas. O AutoCAD, o próprio que dá título ao livro, o AutoCAD de Britney Spears, fala de uma situação em que eu acho que assim, a cantora Britney Spears se interessou por desenho técnico. Ela começou a estudar isso, não faz nenhum sentido. E o conto é só isso, assim. Mas são pequenas brincadeiras com isso, né? Eu acho que até no conto eu mantenho muito de uma... No conto a gente tem liberdade de enlouquecer um pouco, porque, enfim, né, não tem a operação do cinema. Mas é muito... O que é que está acontecendo nesse mundo aqui? E a gente deixa o julgamento da estranheza para quem está lendo. Mas eu só enumero. Uhum, uhum. Muito bom, muito bom. Acho que isso encerra muito bem de minha parte, pelo menos, a conversa que a gente está tendo, que está sendo ótima, mas já foi mais tempo do que eu pensei que tivesse ido. Você tem alguma coisa que eu não perguntei que você queria falar sobre o filme, sobre os Não. Eu só queria espectadores? comentar uma coisa que talvez faça sentido para a conversa, enfim. Uhum, Porque a gente falou muito do cinema contemporâneo, talvez de se ater à realidade, esse tipo de coisa. uhum, Um dos filmes que eu concluí, quer dizer, gravei ano passado, está em processo, né, de montagem, ele se chama Cinema Moderno. E ele é uma continuação direta do cinema contemporâneo. Porque o cinema contemporâneo falava, né, sobre enfim, a violência, etc. E eu achei, quer dizer, eu não achei, foi o que aconteceu. Ele é o meu filme mais popular, né, que teve mais sucesso, que chegou mais longe, etc. É um filme que é estudado, não tem um mês que eu não passo sem receber um convite para ver alguma banca de TCC, de alguém pesquisando o filme. Então ele acabou virando, de certa forma, um filme importante, vamos dizer assim, no cinema brasileiro contemporâneo, porque ele fala da própria mídia, enfim. E aí eu achei, ou eu percebi que, de certa forma, eu me vendi enquanto criador, né? Eu explorei um trauma e isso acabou me dando louros. E isso criou um problema na minha cabeça. Porque não era um tema que eu queria enfrentar. Eu queria falar dele e esquecer. Só que acabou, né? Enfim, tô nessa recorrência. E aí eu achei que eu ia chegar nos editais de cultura e etc. Ia ter algum capital para dizer, eu fiz esse filme aqui e agora eu quero fazer esses aqui. Só que os editais de cultura começaram a tentar me encaixar de volta numa coisa que eu nunca fui, né? Que é o criador negro, né? O cineasta negro. E aí eu fiz esse filme, o cinema contemporâneo, que é muito sobre isso, assim. Como é que eu, enquanto essa pessoa, vou continuar fazendo filmes como Alvorecer, por exemplo, que não tem absolutamente nada a ver com nenhum dos debates pertinentes, entre aspas, ao cinema brasileiro hoje. Eu não quero fazer filmes sobre negritude, sobre pobreza, ou sobre temas. Eu não faço filmes sobre temas, eu faço filmes sobre pessoas. E eu acho que a gente vive uma grande epidemia de bancas de edital que querem mais e mais ver temas. E eu acho que isso está acontecendo muito com os filmes. Talvez a gente esteja em outro lugar aqui no debate, mas queria terminar com isso, assim. Tem muita gente que acha que não vai conseguir fazer os filmes que quer, porque quem tem o dinheiro na mão quer dar o dinheiro para minorias, e isso é muito bom, mas só se a minoria falar do que ela quer ouvir. É isso. Né? Eu estou no lugar de minoria, talvez mais de uma. Não vou falar de mim nesse lugar, vou falar de mim no que me interessa, na minha poesia, na minha visão de mundo. Não no que me coloca em caixas ou que me atrapalha. Não vou falar disso. Era isso que eu queria pontuar. Faz todo sentido e termina de um jeito ainda melhor e mais potente, porque é essa força que a gente sente mesmo, isso dá conta, faz jus à liberdade que a gente percebe no seu jeito de criar.